Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Internacional 1. Hoje nós vamos falar sobre as características qualitativas das informações financeiras úteis. Tá? Então, na aula anterior, nós já iniciamos a discussão sobre a estrutura conceitual, né? Pensando nessa convergência que a gente fez das normas internacionais. Então, hoje, o nosso objetivo é entender e conhecer um pouquinho melhor quais são as características qualitativas da informação contábil, certo? Bom, as características qualitativas, elas têm a finalidade, elas ajudam, né, o contador, o profissional que vai fazer a contabilização dos eventos financeiros das empresas, a identificar quais são os tipos de informação que tendem, né, tem uma tendência a ser mais úteis para os investidores, para os credores, para os usuários de modo geral, tá? Para que eles tomem decisões sobre a entidade que está elaborando essa demonstração financeira. Então, as características qualitativas, elas ajudam, elas têm, de certa forma, norteiam as escolhas contábeis, né? Então, quando o contador tem que optar por um método ou outro para fazer o reconhecimento, a mensuração do patrimônio, ele pode e deve se ancorar nas características qualitativas. O que eu consigo, o que é fundamental, o que é de melhoria, o que eu posso abrir mão, o que eu não posso, quais métodos me ajudam a reportar isso de uma forma mais coerente, mais relevante, fidedigna, como nós vamos falar mais para frente, tá? Então, os relatórios financeiros, a gente sabe que eles fornecem informações sobre os ativos, que são os recursos econômicos, e as reivindicações, que são os passivos contra a entidade, né? Então, as demonstrações financeiras reportam os efeitos que as transações econômicas têm no patrimônio e como ele é evidenciado. Então, como que esses recursos e essas reivindicações são alteradas por essas transações? É isso que a gente faz na contabilidade. Os relatórios financeiros têm esse papel, né? Então, alguns relatórios financeiros têm um material já explicativo, né, sobre as expectativas, as estratégias da administração para a entidade, né? Eu estou fazendo as demonstrações financeiras da empresa, eu faço o relatório de administração, lá tem quais são as expectativas, se a empresa pretende expandir, quais são a visão, né, o que a empresa espera do futuro, né, e como que ela avalia o que já aconteceu no passado. Então tem alguns relatórios que já têm esse material explicativo, né? As características qualitativas, elas se aplicam às informações financeiras que são fornecidas nas demonstrações. Então aqui, isso, né, toda a aula de hoje eu preparei com base especificamente na estrutura conceitual. Então lá na norma, né, na estrutura, a gente tem essa tranquilização, digamos assim, de que a finalidade da estrutura não é para ajudar, não tem o papel de apoiar esses relatórios que já vêm com esse material explicativo, e sim em dar suporte para as escolhas contábeis que forem feitas relativas às demonstrações contábeis. Então, aquilo que consta no balanço, né, a gente tem o apoio das informações qualitativas e as informações fornecidas de outras formas, né, mas que precisam de um suporte para essas escolhas que forem feitas, né? Então, o objetivo das características qualitativas é ajudar o profissional da contabilidade a fazer, quando tem que reportar uma informação financeira, seja por meio de outro relatório ou das demonstrações contábeis, que ele tenha um norte, né? Tem uma forma, uma ajuda de quais escolhas ele deve fazer com base nessas características qualitativas, certo? Bom, se as informações financeiras elas devem ser úteis, né, a gente sempre fala em informações financeiras que sejam úteis para a tomada de decisão, elas precisam ser relevantes, precisam ter importância, né, e precisam representar fidedignamente aquilo que ela pretende representar. Então, se a gente está avaliando qual é o tamanho do patrimônio da empresa, então isso vai constar lá no balanço patrimonial. Se eu pretendo reportar isso, eu preciso representar o patrimônio de maneira fidedigna. Então isso é
é o que se espera, né, que seja representado fidedignamente e que essa informação seja de fato relevante, né? Cumprindo, atendendo a essas duas características, a informação vai ser útil, tá? A utilidade das informações financeiras, ela é aumentada, então não é fundamental, ela é aumentada se elas forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis. Nós vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre cada uma delas, tá? Então, o que a gente tem como características qualitativas fundamentais? Então, o que é fundamental? Fundamental é aquilo que eu não abro mão, tá? Isso é fundamental, é essencial. Sem isso, eu não vou para o jogo, né? Sem isso, eu não estou para a brincadeira. Então, as características qualitativas fundamentais nós não temos como abrir mão, tá? Então, sempre que a gente faz um balanço, faz uma demonstração do resultado, faz uma DVA, a gente tem que se preocupar em que as informações que estão sendo reportadas ali, que elas sejam relevantes, que elas sejam realmente importantes e que sejam de fato representativas de maneira fidedigna, elas representem de fato aquilo que se pretende reportar, tá? Então isso é fundamental, elas são fundamentais, são as duas que são fundamentais. Então a primeira delas é a relevância, né? Então relevância é a principal, né, é fundamental, não tem como abrir mão. Não adianta eu ter todo um esforço, fazer todo um trabalho contábil para gerar uma informação que não é relevante, ou em cima de um fato econômico que não é relevante para os usuários, para os stakeholders, né? Então, as informações relevantes, elas são capazes de fazer a diferença nas decisões tomadas pelo usuário. Então, aqui, a estrutura conceitual traz para a gente o conceito do que é uma informação relevante. Então, se essa informação gerada, se o que eu estou reportando lá no ambiente da empresa, se isso não tem condições de influenciar a tomada de decisão, ela não é relevante, tá? Então, informações relevantes são aquelas que têm condições de influenciar, de fazer a diferença na tomada de decisão dos usuários, certo? Informações financeiras são capazes de fazer a diferença nas decisões, que é isso que a gente falou agora há pouco, se elas tiverem valor preditivo ou valor confirmatório. Então aqui nós temos também duas características da informação relevante. Elas podem ter valor preditivo, e aí o que é o valor preditivo? É aquela informação que me ajuda, que tem condições de me ajudar a fazer projeções, a fazer estimativas, a prever resultados futuros, tá? Então isso é o valor preditivo da informação, então se ela tem esse valor, ela vai ser relevante. Ou valor confirmatório, que aí é aquele valor de retorno, de feedback, que confirma ou altera as previsões que foram feitas anteriores, ou ambos, né? Então, se ela tem valor preditivo, ela tem condições de influenciar, de fazer diferença nas decisões. Se ela tem valor confirmatório também. Então, uma não é melhor que a outra. Ambas se complementam, caminham juntas ou separadas, mas se elas têm uma dessas características, elas já são consideradas informações relevantes, tá? E aí a gente tem também uma característica da relevância, que compõe a relevância, que é a materialidade, né? Quando a gente fala que é algo que importa, que é algo que seja importante para quem vai tomar decisão, ela é uma informação material. Então a informação material é aquela informação que se ela for omitida, se ela for distorcida, se ela for, se for maquiada de uma forma obscura, se essa distorção, essa omissão ou essa obscuridade for colocada na informação for capaz de influenciar razoavelmente as decisões, ela é uma informação material. Então, se fazer falta, se eu omitir essa informação, eu vou prejudicar o entendimento, vou prejudicar a tomada de decisão dos usuários, ela é uma informação material. Então, isso me ajuda também a nortear o que é uma informação relevante e o que não é relevante. Então, se eu não colocar isso no relatório, vai fazer falta? Não, não vai. Então, não é uma informação material, logo não é relevante, tá? Não me ajuda a prever, não me ajuda a fazer as previsões, as projeções,
não me ajuda a confirmar aquilo que já aconteceu, que eu tinha projetado anteriormente, então não é uma informação relevante. Se eu não divulgar isso não faz diferença, então ela não tem materialidade, então logo ela não é relevante, ok? Então, falando da relevância, são esses os principais conceitos. Agora nós vamos falar da representação fidedigna. O que é representar algo fidedignamente? A gente ouve bastante essa palavra na contabilidade, que a gente tem que pensar que as operações, as informações financeiras, elas representam aquilo que é relevante, né? Então, se aquilo está sendo avaliado, está sendo reportado pela contabilidade, é porque aquilo é importante, é relevante, tem condições de influenciar a tomada de decisão do usuário. Se é importante, isso só vai trazer valor, só vai agregar valor, vai ajudar de fato quem está tomando a decisão, se essa informação representar a essência do fenômeno, se representar aquilo que realmente está acontecendo lá na empresa, né? Então aqui é a imagem fiel, né? Representar fielmente aquilo que a gente está pretendendo reportar. Então, lá na estrutura conceitual nós temos que a perfeita representação fidedigna ela tem 3 características. Ela é completa, ela é neutra e ela é isenta de erros. Então, o que a gente pensa? Nossa, então para a informação, para atender, né, a estrutura conceitual, a informação tem que estar impecável, né, tem que ser completa, tem que ser neutra e isenta de erros, então tem que ser impecável, né? A gente sabe que isso é algo que raramente vai acontecer, né? A gente nunca consegue avaliar, mensurar as coisas de maneira perfeita, né? Ser completa, neutra e totalmente isenta. Mas qual que é o objetivo da estrutura? De que a gente deve maximizar essas qualidades o máximo possível. Então, o máximo que a gente conseguir atender de completude, de neutralidade e isenção, a gente tem que buscar nós devemos perseguir isso como um objetivo. Tá? O que seria a representação completa? Inclui todas as informações necessárias para que quem está recebendo aquela informação, aquele balanço, aquela DRE, que compreenda os fenômenos que estão sendo representados. Então, completa aquilo que apresenta tudo, né? Tudo aquilo que me ajuda a entender a situação financeira, a situação da empresa, daquilo que eu estou reportando. Tá? Ela é neutra quando ela não é tendenciosa, tanto na escolha dos métodos, na seleção da informação que está sendo reportada e na apresentação de informações financeiras. Né? Então, ela é neutra quando ela não tem essa tendência. Como na contabilidade, de modo geral, a gente já tem uma estrutura, tem algumas coisas que são obrigatórias, ajuda a gente a não pecar na neutralidade. Né? Só que quando a gente fala em neutra, tem a questão da tendência. Né? Você pode enviesar a informação para obter benefícios de alguém, dos sócios, dos acionistas, ou para benefícios próprios. Então, quando você faz isso, você não está gerando uma informação neutra. Né? E a informação livre de erros, significa que não há erros ou omissões na descrição daquele evento, daquele fato econômico lá na empresa. Tá? Então, o processo utilizado para gerar essa informação foi selecionado e aplicado sem erros no processo. Então, eu não estou dizendo que a informação é 100% certa, mas o processo, as técnicas, a estrutura que eu me baseei não tem erros nesses processos nem nessas escolhas. E isso me ajuda a demonstrar que a informação gerada está sendo representada de maneira fidedigna. Okay? Então, as duas características qualitativas da informação que são fundamentais: a relevância e a representação fidedigna. Então, foram essas duas que nós discutimos agora. Ok? Então, fundamentais, gravem isso. Agora nós vamos falar das características qualitativas de melhoria. Então vejam, eu falei anteriormente de duas que são fundamentais, essas a gente não pode abrir mão. Agora nós vamos falar das características que são de melhoria, são aquelas que melhoram a utilidade da informação. Então quais são? A comparabilidade, a capacidade de verificação, né? Antes a gente chamava de verificabilidade, a tempestividade e a compreensibilidade. São as 4 características aí qualitativas de melhoria. Tá?
Então, as características qualitativas, elas ajudam a determinar qual de duas formas deve ser utilizada para representar o patrimônio, o fenômeno econômico que você está avaliando. Então, pensa assim, você tem um trade-off, eu tenho duas alternativas, né? Eu posso fazer a escolha da média ponderada móvel, ou posso fazer a escolha do PEPS para avaliar o meu estoque, por exemplo. E aí eu preciso escolher, eu preciso selecionar uma técnica. Então, as características qualitativas de melhoria, elas me ajudam a escolher, porque ambos são aceitáveis, ambos representam fidedignamente o patrimônio, porém, eu preciso escolher um deles. Então, posso me basear, me pautar nas características qualitativas para fazer essas escolhas. Então, elas melhoram, elas ajudam a melhorar a utilidade da informação contábil. Tá? Então, a primeira delas é a comparabilidade. Então, a comparabilidade vai ser essa questão. Geralmente as decisões, né, tanto do usuário como do próprio profissional da contabilidade, envolve alternativas. Então, eu vou ter que escolher entre duas alternativas. Eu vou vender ou vou manter o investimento? Eu vou investir em uma ou em outra entidade? Né? Então, são trade-offs, são dúvidas que a gente tem, dilemas que a gente tem aí que demandam escolhas. Né? Então, quando eu falo em comparabilidade, eu estou trabalhando nesse cenário onde eu tenho duas alternativas ou mais. Né? Então, comparabilidade é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender as similaridades e diferenças entre esses itens. Então, eu vou analisar essas alternativas e vou tentar identificar quais são as similaridades, o que é parecido e quais são as diferenças entre essas alternativas. Então, pensando na perspectiva contábil, as informações elas são mais úteis se elas puderem ser comparadas a outras informações similares. Então, se eu consigo comparar com outras empresas, ou eu consigo comparar com resultados que foram gerados anteriormente na própria empresa, isso me ajuda a fazer uma análise. A informação é mais útil porque me ajuda, né, me dá subsídio para fazer a análise e a avaliação dessa informação. Tá? Então ela é comparável quando eu consigo fazer essa checagem, essa comparação com outras entidades ou considerando os dados históricos da própria empresa. Tá? Também é importante a gente ter clareza que quando eu falo em comparabilidade, eu não estou querendo dizer que tem que ser igual. Né? A gente tem o conceito de consistência, né, e a própria estrutura conceitual traz isso, que refere-se ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, seja de período a período ou em um único período para empresas diferentes. Então, a consistência é usar o mesmo método para situações iguais ou parecidas. A comparabilidade é a meta, né? Eu busco a comparabilidade, eu preciso fazer a comparação de uma empresa para outra ou de um período para o outro. A consistência, que é usar o mesmo método, usar a mesma técnica, me ajuda a atingir essa meta, a conseguir fazer a comparação, a atingir a comparabilidade. Tá? Então, a comparabilidade, a meta é aquilo que eu desejo chegar e a consistência é aquilo que me ajuda a atingir essa meta. É um instrumento que me ajuda a fazer. Então, quando eu falo em comparabilidade, eu não estou falando exatamente que eu preciso usar o mesmo método, mas a consistência de métodos ao longo do tempo ou de uma empresa para outra ajuda a aumentar, melhorar a utilidade dessa informação, certo? Também é importante a gente frisar que comparabilidade não é uniformidade, então não significa que vai ser uniforme, tudo igual. Para que as informações sejam comparáveis, as coisas que são similares, elas devem parecer similares, e as coisas que são diferentes devem parecer diferentes. Então eu não preciso ficar me preocupando em colocar tudo dentro de uma forma para ficar uniforme as informações. Não, eu preciso que os agrupamentos de informação, aquilo que é similar, se pareça realmente com similar. Então eu uso as técnicas parecidas, né, pensando em conjuntos. Eu não vou distorcer a informação para que ela seja comparável, seja uniforme. Tá? Então, a estrutura conceitual fala que permitir métodos contábeis alternativos, permitir muitas opções de escolha para o mesmo fenômeno, diminui a comparabilidade, embora represente fidedignamente o fenômeno.
Então é uma crítica que a estrutura conceitual traz, que fala dessa questão, né, de quando a gente tem várias opções, isso consequentemente diminui a comparabilidade, porque uma empresa faz uma escolha, outra empresa faz outra, e isso prejudica nessa checagem, nessa análise da informação entre empresas, ou na própria empresa, se a empresa cada dia faz uma escolha, cada ano muda a sua técnica, muda as suas escolhas, né, sem ter uma coerência, sem ter uma consistência nas suas escolhas, isso prejudica a comparabilidade, atrapalha, né? Então, naturalmente, vai prejudicar a utilidade da informação. Também dentro dessa perspectiva, nós temos a capacidade de verificação, né? Então, a capacidade de verificação ajuda a garantir aos usuários que as informações elas representem de forma fidedigna os fenômenos econômicos que pretendem representar, né? Então, eu tenho que dar condições para quem vai receber essa informação de verificar, de fazer essa checagem ao longo do tempo. Então, quando eu falo em capacidade de verificação, eu tenho que sempre pensar que diferentes pessoas, né, diferentes usuários da informação, eles podem chegar ao consenso de que aquela informação que eu gerei, de que aquela demonstração, aquele balanço, aquela DRE que eu elaborei, que realmente representa fidedignamente o patrimônio, aquilo que se pretende reportar, porque há condições de verificar, de checar. Então, quando a auditoria, por exemplo, vai fazer a verificação, né, para atestar se o balanço, a demonstração, se todo o pacote de demonstrações financeiras atende às normas, se está dentro da legalidade e das práticas contábeis vigentes, eu preciso pensar que as minhas demonstrações, os meus relatórios dão condições para que essa informação seja checada, tanto pela auditoria, que é um caso específico, como para os usuários gerais da sociedade, certo? Então, a verificação, essa capacidade de verificação, ela pode ser direta ou indireta. A verificação direta é aquela verificação lá, em loco, né? olhar os relatórios, exemplo, contar o dinheiro do caixa, isso é verificação direta. A verificação indireta significa verificar os dados que foram usados para fazer a modelagem, as fórmulas, as técnicas para recalcular os dados de saída utilizando a mesma metodologia, né? Então, quando a gente fala em capacidade de verificação, a gente sempre tem que pensar que a informação produzida, a gente deve se preocupar em divulgar as premissas que deram base, né, subjacentes para as informações que eu gerei, para aquilo que eu fiz de cálculo, de depreciação, avaliação de estoque, os testes de impairment, enfim, todos os cálculos que foram feitos. Quais são as premissas? O que deu base para aquilo? Os métodos de compilação dessas informações e os outros fatores e circunstâncias que dão base, que sustentam essas informações, né? Então, quando eu falo em característica qualitativa, a capacidade de verificação é isso, é eu dar condições para quem vai receber aquelas informações de checar, de verificar como que aquilo foi gerado para de fato chegar a esse consenso de que de fato o patrimônio está representado de maneira fidedigna. Tá? Então, quando eu faço isso, eu estou ajudando a melhorar a utilidade da informação. Tá? Por isso, essa capacidade de verificação se enquadra como uma característica qualitativa de melhoria. Certo? A próxima característica é a tempestividade, né? Tempestividade significa que a informação necessária para quem vai tomar a decisão, ela está disponível em tempo de influenciar a decisão, né? Então, no momento em que vai ser tomada a decisão, aquela informação está disponível. Então, isso é ser tempestiva, uma informação tempestiva, né? Há essa premissa de que quanto mais antiga a informação for, quanto mais tempo eu demorar para gerar essa informação, ela vai perdendo a sua utilidade. Então, quanto mais antiga, menos útil ela é, certo? Então, isso é a visão, né, que traz lá na estrutura conceitual, e as normas internacionais, todas elas têm esse condão, né, essa preocupação em estar sempre seguindo as características qualitativas. Tá? Algumas informações, né, e aí elas continuam tempestivas ao longo do tempo, são exceções,
para a identificação e avaliação de tendências. Então, quando a gente quer fazer projeções para o futuro, a gente normalmente utiliza séries históricas, as informações antigas, para nos ajudar a fazer essas previsões, né? Então, ela não perde a sua utilidade. Não é aquela informação que é necessária para a tomada de decisão no ato, é sim para fazer projeções. Aí sim eu uso dados históricos e normalmente a informação é muito útil para a tomada de decisão, porque ela ajuda, ela é um dado de entrada dos modelos, das estimativas e projeções que forem feitas. Tá? A próxima característica é a compreensibilidade, né? Então, a informação, quando eu faço, né, a geração da informação contábil, eu tenho que apresentá-la de forma clara e concisa para tornar aquilo que foi gerado, né, pensando no universo que uma empresa faz, a quantidade de transações grande que a empresa faz ao longo do ano, a gente transforma isso em uma forma concisa, com clareza, tornar essa informação compreensível, para que o usuário que está fora da empresa consiga entender como foi a gestão, como foi o desempenho operacional dessa empresa, desse negócio no trimestre ou ao longo do ano, né? Então, quando eu classifico, caracterizo e apresento as informações de forma clara e concisa, eu estou tornando elas compreensíveis. Tá? Então, a compreensibilidade é uma característica qualitativa de melhoria. O que é importante e que a estrutura conceitual também nos tranquiliza? Que os relatórios financeiros, né, tudo que a gente faz na contabilidade, a gente já parte do princípio de que o usuário tem conhecimento razoável das atividades comerciais e econômicas para analisar essa informação, né? Então, que a pessoa que recebe a informação, ela vai revisar, vai analisar isso de forma diligente, conhecendo, já tendo uma experiência, um entendimento prévio do que é um balanço, o que é uma DRE, para que aquela informação serve e quais são os reflexos que isso tem na realidade da empresa, na estrutura organizacional e no desempenho, consequentemente, né? Então, a gente não tem que ter tanta preocupação assim de que o usuário não sabe nada de contabilidade, então eu preciso gerar uma explicação lá nas explicativas muito detalhada e meticulosa para que quem é leigo consiga entender. Não, não é isso. Tá? A gente sempre parte do princípio de que quem está lendo o relatório já tem conhecimento razoável das atividades comerciais e econômicas daquela empresa e que conseguem fazer a leitura de um relatório financeiro, certo? Então, a compreensibilidade é a gente fazer isso para que as pessoas que têm um conhecimento razoável consigam, de fato, entender e interpretar as informações contábeis de maneira que ela se torne útil para a tomada de decisão. Tá? E aí, por fim, nós temos as restrições do custo sobre os relatórios financeiros úteis. Então, veja bem, só fazendo uma revisãozinha. Nós vimos as características fundamentais, né, que são as duas, relevância e representação fidedigna. Aí nós vimos as características de melhoria, comparabilidade, capacidade de verificação, tempestividade e compreensibilidade, que são as 4. Então nós temos 6 características que são qualitativas da informação financeira, da informação útil para a tomada de decisão. Nós devemos buscar. As 2 primeiras nós não abrimos mão e as 4 nós devemos sempre buscar alcançar elas. O máximo que a gente conseguir atender nas características qualitativas, a gente deve buscar. E aí nós temos uma régua, né? Uma ajuda também que vem lá da estrutura conceitual de como que eu faço essas escolhas, qual característica eu estou buscando atender, eu devo atender, né? E essa régua é o custo, né? Então, o custo para gerar informação, quando eu falo assim, nós vamos fazer uma mudança na mensuração do estoque ou na forma de depreciar os elementos do ativo. Todas essas mudanças para gerar uma informação, né, e os próprios relatórios financeiros, há um custo para fazer isso, né? E esse custo é uma restrição de gerar informação no relatório financeiro. Tá? Então a gente sempre deve pensar que o custo restringe as nossas escolhas. O que eu tenho que levar em consideração? Que para eu gerar informação eu tenho custo. Para que esse custo seja viável, para que valha a pena eu gerar essa informação dessa forma,
os benefícios que a informação contábil vai me trazer tem que superar esse custo. Tá? Então, por isso eu falei que é uma régua. Eu tenho que sempre pensar, poxa, vai ser super caro a gente mudar a técnica, a forma da gente avaliar, mas essa é uma informação que vai melhorar muito o meu relatório, vai ajudar muito na representação fidedigna do meu patrimônio, do meu resultado, enfim. Então, se isso vai me ajudar muito, os benefícios são muito positivos, então eles superam o custo, vale a pena eu gastar, né, mais tempo, mais recurso de pessoal, recursos financeiros para gerar essa informação. Não é possível, aos relatórios financeiros para fins gerais, fornecer todas as informações que cada usuário acredita ser relevantes. Também é interessante e consta aqui na restrição do custo, porque como nós temos essa restrição, a gente sempre vai considerar, poxa, quem que eu vou conseguir atender com essa informação? Ela realmente é fundamental para eu atender o meu público geral? Então, a estrutura conceitual também já nos tranquiliza nesse sentido de que sabe-se que a gente não vai atender as expectativas de todo mundo, de todas as pessoas que estão fora da empresa e que usam aquela informação para tomar decisão. Então, isso já é sabido. A gente já tem essas informações. Então, a gente, todas as demonstrações, a forma que a gente escolhe para avaliar os elementos patrimoniais, o resultado, todos os demonstrativos financeiros, eles são preparados para um público geral, de modo geral, considerando que na visão dos órgãos reguladores, principalmente da profissão, já tem uma leitura do que é realmente útil para a tomada de decisão, quais são os relatórios fundamentais. Então, o CPC e o Conselho Federal partem de um princípio de que os relatórios financeiros eles são preparados para atender o público em geral e que as pessoas que precisam fazer adaptações, fazer ajustes para a sua realidade ou para o fim que ele deseja, né, eles vão ter que fazer isso por fora, né? Não é obrigação da empresa, de quem está fazendo, de quem está reportando a informação, fazer isso. Então a gente faz os relatórios financeiros de modo geral, cientes de que nós não vamos atender as expectativas de todo mundo com relação às expectativas individuais daqueles usuários. Tá? Então essa avaliação do que é útil de um para o outro vai variar, porque na minha perspectiva essa informação pode ser útil, na sua pode não ser. Né? Então a gente parte sempre dessa visão de que nós fazemos as demonstrações financeiras, buscamos atender as características qualitativas da informação, mas pensando num público geral, não em públicos específicos, certo? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? A gente vê quais são as características qualitativas, as fundamentais e as de melhoria, para que vocês possam aplicar e compreender como que as normas internacionais de contabilidade, essa convergência que a gente fez, como que isso interfere e como que a estrutura conceitual dá base para toda a aplicação de todas as normas internacionais e que hoje já são emitidas pelo CPC e chanceladas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.